Essa é a saga de Veneza: luta, astúcia e poder nas águas. Topa descobrir os segredos escondidos por trás das máscaras? Antes de Veneza ser essa cidade única, construída sobre a água, essa região era uma vasta área pantanosa, um mosaico de ilhas baixas e lagunas que parecia, à primeira vista, um lugar improvável para se viver. Mas foi exatamente aí, nesse ambiente hostil, que a história da Sereníssima começou a ser escrita. Durante os séculos V e VI, enquanto o Império Romano do Ocidente desmoronava sob a pressão das invasões bárbaras, como os hunos e lombardos, muitas pessoas fugiam das cidades do continente em busca de segurança. Essas populações encontraram refúgio nas ilhas da Lagoa Veneziana, onde os invasores não conseguiam navegar facilmente. Era um lugar difícil, cheio de lama e água salobra, mas também era um esconderijo natural perfeito. Se você está gostando dessa viagem pela história de Veneza, aproveita para clicar no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de história e curiosidades como essa. Com o tempo, esses refugiados passaram a construir habitações simples, feitas sobre estacas de madeira cravadas no lodo, transformando o ambiente pantanoso em um espaço habitável. Aos poucos, começaram a surgir pequenos núcleos permanentes nas ilhas de Torcello, Burano, Murano e, especialmente, em Rialto, que viria a ser o coração da futura cidade. Curiosidade: sabia que, antes de Veneza se tornar o grande centro do comércio de especiarias e seda, a principal fonte de riqueza da cidade era o comércio do sal, conhecido como o ouro branco? O sal era um produto essencial na época, pois era o único método eficaz para conservar alimentos, especialmente peixes e carnes, permitindo que as populações sobrevivessem por períodos mais longos e facilitando o comércio de alimentos em grandes distâncias. Veneza controlava as salinas da lagoa, principalmente em áreas como Chioggia, e organizava a extração e distribuição desse recurso vital. O comércio do sal era tão estratégico que motivava alianças e até conflitos com cidades vizinhas do norte da Itália, como Pádua, Verona e Treviso, que dependiam do sal veneziano para suas populações e indústrias locais. Essas cidades buscavam garantir o acesso contínuo e estável ao sal, o que levou a uma série de negociações e, por vezes, confrontos militares com os venezianos para controlar as rotas comerciais e as salinas. No ano 697, a fundação oficial de Veneza é simbolizada com a eleição do primeiro doge, Paolo Lúcio Anafesto, marcando o início da organização política da cidade. De um conjunto de pequenos assentamentos, Veneza começou a se consolidar como uma república independente, com estruturas sociais e econômicas cada vez mais sofisticadas. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos incríveis sobre história. Curiosidade: o Arsenale de Veneza, um dos primeiros complexos industriais do mundo, foi capaz de produzir um navio por dia no seu auge. Com milhares de trabalhadores, essa fábrica naval dava a Veneza uma frota poderosa que garantia seu domínio nos mares. Antes do Renascimento, a cidade já acumulava riquezas imensas, vendendo sal, controlando rotas marítimas, estabelecendo colônias comerciais, criando um dos arsenais navais mais avançados do mundo medieval, onde navios eram produzidos em escala quase industrial. Essa combinação de comércio, diplomacia e poder naval transformou Veneza numa potência sem igual, que negociava tanto com bizantinos quanto com muçulmanos, sempre buscando expandir seus domínios comerciais e econômicos. Conta aqui nos comentários, qual dessas curiosidades sobre Veneza você achou mais impressionante?
E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que curtem história. Curiosidade: a segurança e o poder venezianos também vinham de um sistema quase futurista de vigilância. A cidade tinha as chamadas Bocche di Leone, pequenas aberturas onde cidadãos podiam entregar denúncias secretas ao Conselho dos 10, que cuidava da segurança do Estado. Mas Veneza não era apenas riqueza material. A cidade criou um sistema político oligárquico e estável, que evitava as guerras internas tão comuns em outras cidades italianas, criando um ambiente seguro para o florescimento do comércio, das artes e da cultura. Com a chegada do Renascimento, Veneza teve um papel singular. Diferente de Florença, que é lembrada pelo florescimento das artes e da filosofia, Veneza foi a porta entre o Oriente e o Ocidente, por onde chegaram os manuscritos clássicos gregos e árabes, que alimentaram o pensamento humanista europeu. A imprensa, instalada em Veneza por Aldus Manutius, difundiu esse conhecimento por toda a Europa, tornando os clássicos acessíveis e impulsionando o aprendizado. Na arte, Veneza trouxe uma revolução através do uso da cor, da luz e da atmosfera, com mestres como Bellini, Giorgione e Tiziano, que criaram obras sensoriais e vibrantes, refletindo a riqueza e o espírito da cidade construída sobre a água. Esse momento de expansão, impulsionado pela busca de novas rotas para especiarias e mercados, foi também fortemente influenciado pela relação complexa entre Veneza, o mar e a Igreja Católica. A cidade via o mar como seu domínio sagrado, simbolizado no ritual anual do casamento do mar, em que o doge lançava um anel no Adriático, em sinal de compromisso eterno. Curiosidade: quando os venezianos trouxeram as relíquias de São Marcos de Alexandria para a cidade, esconderam os ossos dentro de carne de porco salgada para enganar os guardas muçulmanos. Um episódio curioso que mostra a astúcia da cidade para garantir sua proteção espiritual e política. Ao mesmo tempo em que Veneza se afirmava como uma república marítima poderosa, sua relação com o papado foi marcada por um delicado equilíbrio entre cooperação e resistência. Embora oficialmente católica e devota, a Sereníssima sempre manteve uma autonomia política rigorosa em relação à autoridade do Papa, um aspecto que foi fundamental para moldar sua identidade única. Por exemplo, no século XIII, durante a Quarta Cruzada, Veneza desviou o rumo da expedição para saquear Constantinopla, um ato que causou tensões com o papado, que não havia aprovado tal desvio. Ainda assim, Veneza soube usar sua força militar e diplomática para garantir que o Papa não interviesse diretamente em seus assuntos internos. Um dos episódios mais emblemáticos dessa relação ocorreu em 1606, quando o Papa Paulo V excomungou Veneza, após a República prender 2 clérigos acusados de crimes e legislar sobre bens e propriedades da Igreja dentro de seu território. Essa crise mostrou a força da República. Veneza recusou-se a ceder, manteve suas decisões e continuou suas atividades normalmente, demonstrando que seu poder era efetivamente soberano. Esse posicionamento firme reforçou a ideia de que Veneza era uma república independente e pragmática, onde a religião era um pilar cultural e espiritual, mas nunca um freio à autonomia política e econômica. Essa dinâmica entre fé e independência influenciou a construção de instituições que equilibravam poder e controle, evitando a concentração excessiva em qualquer mão, fosse do Papa, do Doge ou de qualquer outra autoridade. Essa autonomia também se refletiu na arquitetura e no urbanismo, com a construção de igrejas e palácios que simbolizavam tanto o poder espiritual
quanto o secular, sem que um subordinasse o outro. A Basílica de São Marcos, por exemplo, não é apenas um templo religioso, mas um símbolo da cidade-estado, mesclando arte bizantina e gótica em um gesto de identidade própria e orgulho cívico. Se você quer continuar descobrindo os segredos e curiosidades fascinantes, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que ainda estão por vir. Sua jornada por essa cidade milenar está só começando. Até hoje, muitos desses aspectos culturais sobrevivem e fazem de Veneza um lugar único no mundo. O carnaval com suas máscaras misteriosas, o ritual do casamento com o mar, o vidro artesanal de Murano, a música que ecoa no Teatro La Fenice e as gôndolas que cortam os canais, símbolos vivos de uma cidade que, desde seus primeiros dias em meio às águas, soube transformar desafios em beleza, poder e cultura. Veneza é uma cidade que nasceu do mar, cresceu na tempestade da história e se ergueu como um farol de inovação, arte e espírito humano, cujo legado continua a encantar o mundo até hoje e que ainda guarda muitos capítulos que ainda vamos desvendar juntos.